Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa unidade final da filosofia da ciência. Estou aqui novamente com o professor Gilmar e nós vamos discutir agora a relação entre ciência e tecnologia. Professor Gilmar, você é um especialista em filosofia da tecnologia. Seu doutorado foi sobre o tema. E eu tenho então a oportunidade de discutir isso com um especialista. As pessoas costumam confundir muitas vezes a ciência com a tecnologia. Mas são coisas diferentes. Você pode explicar para a gente qual é a diferença e como caracterizar uma e outra? Agradeço a oportunidade, professor Ernesto, de falar sobre esse tema, um tema bastante interessante. E, no primeiro momento, focar que há diferentes modos de nós compreendermos a relação entre ciência e tecnologia. No primeiro momento, nós podemos pensar que tecnologia é ciência aplicada. Entretanto, essa é uma visão bastante reducionista, que tende a pressupor que todo desenvolvimento tecnológico é resultado a priori de um desenvolvimento científico. E isso é uma visão problemática que, a seguir, eu darei alguns exemplos questionando essa visão. Há uma segunda forma de compreendermos a relação entre ciência e tecnologia, que envolve a relação de dizermos, olha, dado o desenvolvimento científico e tecnológico, não se faz mais necessário estabelecer essa diferenciação. Quando que não há essa diferenciação, damos um nome ou especificamos como sendo tecnociência. Entretanto, é possível pensarmos ainda em um modelo emancipatório, em um modelo onde que ciência e tecnologia ainda podem ser compreendidos de uma forma distinta. Então, de um modo geral, é possível pensarmos em uma emancipação da tecnologia em relação à ciência devido aos objetivos. A ciência pressupõe-se, como que o professor Ernesto explicou ao longo do curso de Filosofia da Ciência para vocês, futuros biólogos, a distinção entre os objetivos perseguidos pela ciência são objetivos, na maioria das vezes, teóricos ou epistêmicos, enquanto que os objetivos perseguidos pelas áreas tecnológicas são objetivos eminentemente práticos. Assim como há objetivos diferentes, a forma de trabalho de um engenheiro e a forma de trabalho de um cientista também é distinta, pois ambos utilizam recursos metodológicos que são próprios. Então, assim somos levados a pensar que também há uma forma de justificação de seus trabalhos de uma forma distinta. Enquanto que a ciência zela, prioriza critérios como a evidência, a adequação empírica, a coerência e a consistência, os artefatos tecnológicos eles são avaliados e são justificados como bons artefatos tecnológicos à medida, levando-se em conta outros critérios como a eficiência, a eficácia, o custo, a relação com o meio ambiente, entre outros mais. E assim também nós podemos pensar uma distinção entre o progresso da ciência e o progresso tecnológico. Quando que falamos em progresso científico, somos levados a acreditar em um progresso em direção a teorias mais verdadeiras, a teorias aproximadamente verdadeiras, a teorias que fornecem uma melhor predição dos fatos e dos acontecimentos futuros. Enquanto que o progresso tecnológico ele é entendido a partir do quê? Do desenvolvimento de novos artefatos, de artefatos mais eficientes, de uma resolução mais rápida dos problemas que afetam o homem contemporaneamente e assim sucessivamente. Professor Gilmar, quando as pessoas pensam em tecnologia, muitas vezes elas veem a tecnologia de um modo negativo. Isso é muito presente na nossa sociedade. As pessoas têm medo de que a tecnologia possa ser perigosa para o homem. Será que isso é verdade? Será que a gente deve temer a tecnologia? E já que estamos falando para futuros biólogos, será que existe algum caso, por exemplo, na biologia, em que a gente poderia pensar essa questão? Olha, o aspecto que diz respeito ao homem ter temor em relação à tecnologia foi muito mais intenso nas reflexões filosóficas e sociológicas, principalmente na década de 60. E aí apenas menciono rapidamente um sociólogo francês chamado Jacques Ellul, que explora, digamos assim, de uma forma com bastante propriedade, os impactos que a tecnologia tem no homem. E a partir dessa visão, principalmente da década de 60, é que houve, digamos assim, um temor de que a tecnologia iria desumanizar o próprio homem. Iria, digamos assim, fazer o homem um ser cada vez pior, mais agressivo e, digamos assim, poderia levar
a extinção do próprio homem, se fôssemos pensar dessa forma. Entretanto, eu não me considero um pessimista em relação à tecnologia, embora também nem seja um otimista ingênuo. O que nós precisamos fazer é termos um posicionamento crítico, reflexivo, a respeito, digamos assim, dos usos e dos desenvolvimentos tecnológicos que nos cercam. Falamos isso porque vocês, enquanto biólogos, devem conhecer um livro de Rachel Carson, chamado Primavera Silenciosa, no qual ela discute que inúmeros efeitos, digamos assim, dos agrotóxicos que foram produzidos ou que levaram a desdobramentos indesejados com o passar dos anos. Então, o que nós precisamos ter ciência é que a tecnologia e muitos de seus produtos e de seus efeitos, eles somente apresentarão resultados ou consequências indesejadas em um longo período de tempo. Não é possível nós sabermos, digamos assim, se determinado artefato, se determinado dispositivo ele é bom ou ruim hoje. Por quê? Porque muitas vezes as consequências elas somente serão produzidas a um longo período de tempo. Entretanto, na biologia é interessante nós pensarmos que as interferências genéticas elas estão aí. Então, digamos assim, pegando um exemplo bastante simples, há inúmeros animais, tomando como exemplo as vacas leiteiras, que são programadas para dar 40 litros de leite diários. Ou seja, um animal normal, no seu ciclo normal, com sua genética não modificada, muito provavelmente não conseguiria atingir esse alto índice de produtividade. Mas foi um animal modificado que tem como objetivo fazer o quê? Produzir uma quantidade de leite em um tempo X. Então, se isso é bom ou é ruim, é preciso, digamos assim, ter uma reflexão bastante cuidadosa, bastante criteriosa, para evitar, digamos assim, tomarmos ou estabelecermos juízos de valores de uma forma bastante ingênua ou até mesmo espontânea. Então, é o papel da filosofia, como o professor Ernesto trabalhou com vocês ao longo do curso, é o papel da filosofia promover essa reflexão crítica a respeito da própria tecnologia e seus impactos. Muito obrigado, professor Gilmar. Bom, nós abordamos aqui muito rapidamente uma série de problemas. Vocês viram que o campo da filosofia da ciência é muito amplo e espero também ter convencido vocês de que é muito interessante. Nós vamos ter um material que vai ser trabalhado por vocês, no qual essas questões que foram apresentadas por nós vão ser aprofundadas e exploradas. Dito isto, desejo a vocês um bom curso, bom estudo e até logo!